A todos e a todas, nessa sexta-feira, 30/12, véspera, né, de Ano Novo, estamos aqui nesse momento para poder aprender e tentar começar o 2023 um pouquinho diferente. Espero que 2023 seja melhor, né, que esse 2022 foi bem desafiador, né, Ana? Então, E aí, e aí pessoal, nessa noite de sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda Ana, bem-vinda Kátia, bem-vinda a todos os meus alunos e alunas, porque está aqui com 19 pessoas agora, numa sexta-feira, né? 30 de dezembro, é para parabenizar todo mundo, né? Não é uma coisa normal. Normalmente as pessoas ficavam, não, tem uma desculpazinha, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa, mas parabéns para cada um de vocês aqui, que neste momento estão nesse espaço querendo aprender. E essa disciplina é uma disciplina onde a gente vai conversar sobre história da matemática, né, no semestre, sendo que a gente vai criar uma forma de trabalhar a história da matemática com um recurso diferente, né, com um gênero textual diferente, que é o HQ. E para trabalhar o HQ, ou seja, contar história, né, dentro da história ali do HQ, história contando história, a gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista. Eu digo que é especialista porque ela já fez até pesquisa em HQ, né? Então, assim, ela trabalha com isso já há algum tempo, fez pesquisa nisso. E aí a gente convidou aqui Ana Padilha. Ana Padilha foi minha aluna de graduação e já se formou em que ano? 2019, 2018? 2019. Pronto, faz tempo, hein? A gente tanto passa, tudo passa. E Ana, hoje ela cuida de muitas coisas minhas, né? Já faz um tempo já que ela cuida de várias coisas minhas. Ela é a menina do mundo digital e é uma coisa que eu venho botando foco esse ano, 2022, que é formar o professor para poder trabalhar nesse mundo digital. E aí, em alguns momentos, não só esse, mas também outros, eu vou convidar a Ana para poder ajudar a gente nesse sentido, né? Para trabalhar no mundo digital, que ela trabalha com isso há muito tempo. E hoje ela vai conversar com a gente particularmente sobre HQ. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui ao seu lado, aprendendo com você, para a gente poder entender como é que funciona, como é que a gente, o que é história em quadrinhos, quais são as técnicas e como é que a gente pode trabalhar isso na educação. O foco agora é todo seu e a gente espera aqui poder aprender bastante contigo hoje. Obrigada, Diógenes, pelas palavras. Eu que agradeço, né, a oportunidade e também por poder aprender contigo, que foi uma troca, né? Para quem não sabe, meu TCC foi em História em Quadrinho e Diógenes foi meu orientador. Tanto eu, tanto ele, a gente ficou nessa, de estudar histórias em quadrinhos, ver como é que era esse recurso. Não é à toa que até hoje a gente tá nessa também. Trabalhando juntos, né, na Nina Resolve, que é um canal de YouTube bem poderoso. Além dos vídeos, também tem história em quadrinhos. Então sigam lá no Instagram, que é perfeito o material. Vamos nós? Por Pronto. favor. Obrigado. Tá aparecendo aí? Tá ótimo. Então, pessoal, vejam só. Hoje a gente vai trabalhar com história em quadrinhos. Como vocês podem ver, o meu slide ele tem muito elemento visual, que é o que conta muito para HQ dar certo. Então, ó, histórias contando histórias. Aí tem aqui Vergueiro, que é meu aporte metodológico e minha revisão bibliográfica também. Eu utilizei muito ele no meu TCC. E ele diz o seguinte: o desafio é saber olhar os quadrinhos como um recurso pedagógico. Se isso for feito, o profissional da área vai se surpreender com a enorme gama de recursos e contribuições que a linguagem e suas obras podem trazer à realidade escolar. Atualmente, as histórias em quadrinhos elas estão tomando mais espaço em outras disciplinas, a não ser português. No português, tem uma. Lá na escola onde eu trabalho, tem um livro específico para trabalhar com história em quadrinho, só ligado a HQ com a disciplina de português. Não é tão trabalhada em outras disciplinas. No nosso caso, a matemática. Então vamos lá. Para a gente começar a entender como é que funciona as histórias em quadrinhos, como criar uma história em quadrinho e como utilizar ela na escola, eu trouxe aqui uma linha do tempo. A linha do tempo das histórias em quadrinhos. Aí tem aqui o número 1, a arte rupestre. Lá antigamente, eles já se comunicavam com desenhos.
Então, o que acontecia naquela civilização sempre era desenhado na parede. Então, isso também é uma forma de ser uma história desenhada, que relembra muito a questão da história em quadrinho. Além da arte rupestre também, tem a questão das igrejas. Antigamente as igrejas desenhavam muito em questão de vidro, de parede, para contar histórias para quem não sabia ler. Ou seja, para quem observasse aquilo ali, ia saber o que aconteceu naquele determinado tempo. Que é a mesma coisa da questão da arte rupestre, que era a forma deles se comunicarem. Ou seja, como nós escrevemos hoje, antigamente na arte rupestre eles desenhavam. O segundo tópico, a primeira HQ, é As Aventuras de Yokin. Por incrível que pareça, a primeira HQ foi brasileira. Ela não foi dos Estados Unidos, Nova York. Ela foi criada aqui no Brasil, em meados dos anos 60 ou 30, por aí. Foi a primeira história em quadrinhos a ser publicada, As Aventuras de Yokin. Só que, se você for pesquisar na internet, fazer uma pesquisa rápida, uma busca bem rápida, vai aparecer que a primeira HQ foi de The Yellow Kid. Só que é considerada The Yellow Kid como a primeira história em quadrinhos porque ele revolucionou as histórias em desenhos. Enquanto as aventuras de Yokin ela não tinha nenhum balão de fala, só tinha só os desenhos do que acontecia, o The Yellow Kid veio lá, botou quadrinhos, botou os desenhos e colocou os balões de fala. Por isso que The Yellow Kid é considerado a primeira HQ. Aí, passo 4. Os super-heróis. Como eles viram que a potencialidade das histórias em quadrinhos era muito grande, o que foi que o governo fez? Vou dar um exemplo. Se a gente pensar, o Capitão América. O Capitão América, ele foi pra guerra, ele é um exemplo de pessoa a ser seguida. Então, é isso que o governo quis fazer. Quis criar histórias em quadrinhos, que ficava mais acessível para os leitores, até porque visualmente é melhor do que um texto corrido, para conseguir transformar essas pessoas em verdadeiros patriotas. Então, os super-heróis eles foram criados em períodos históricos de crise com o objetivo de propagar uma ideologia vista como ideal. Que é justamente onde entra Capitão América, Mulher Maravilha, Superman. Por isso que os super-heróis eles são tão importantes. Tem esse fator histórico muito importante. E outra coisa que eu acabei não falando também é em relação ao The Yellow Kid. Esse HQ, que é considerado a primeira HQ, ele era feita num jornal. Então, ele fazia críticas, várias críticas a pessoas famosas, a governos. Então, ele veio como para revolucionar a forma de escrita, onde os leitores que pegassem aquele jornal já iriam ficar curiosos em ver os desenhos, os quadrinhos. Então, ele tem muita referência em relação à charge, porque a charge e a HQ elas são diferentes. A charge ela vem com mais críticas e um desenho diferente, um traço trazendo mais características daquela pessoa que ele quer criar. E a história em quadrinho não. Ela vem mostrar uma história do início, meio e fim. Ela traz um enredo. Então, é justamente isso que o The Yellow Kid serviu, para fazer críticas. Aí tem aqui o 5. Década de 40. Na década de 40 foi muito marcante para o Brasil, porque o desenhista Walt Disney, que é bem famoso, veio para o Brasil, para os países da América, para criar um novo personagem. Para esse personagem atender não só a questão da Europa, como a América em si. Então ele queria um personagem brasileiro com características brasileiras. Então aí aqui apareceu o Zé Carioca. O Zé Carioca ele foi criado pelo Walt Disney para representar o povo brasileiro. Mas por incrível que pareça, o Zé Carioca ele não é carioca. O carioca dele é só o nome, para representar o Rio de Janeiro. Só que o Zé Carioca ele é um personagem de São Paulo com as características malandras, como o Walt Disney falava, do brasileiro. Então, na década de 40, teve essa grande crescida do HQ no Brasil novamente. O 6. Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele criou a revista Mônica, inspirada na filha dele. E hoje eu acho que, em relação à história em quadrinho, é uma das mais famosas aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo, quando era criança, teve um HQzinho da Turma da Mônica.
que era ali que os pais queriam estimular a leitura dos seus filhos, e a escola também queria trazer essas pessoas para ser leitoras. E nada melhor que uma história em quadrinhos. Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Tá indo muito rápido? Tudo ótimo, Ana. Então tem aqui, as HQs foram tomando as novas formas, procurando sempre a inovação, mas sem esquecer dos seus principais elementos. Então, para eu querer construir um HQ, tem os elementos fixos dela, que é os quadrinhos, a onomatopeia e os balões. Esses elementos, ele faz com que o visual, até para quem está lendo, se sinta na cena. Então, por isso que esses elementos são super importantes. Vocês que querem pesquisar mais sobre história em quadrinhos, nunca deixem de falar sobre esses elementos. Os principais elementos são, como eu falei, o balão, que pode ter várias formas. Esse que eu coloquei aí, ele parece que uma pessoa está gritando. Então, se tivesse algo escrito aí, uma história em quadrinho, tivesse um personagem com esse balão, parecia alguma coisa de gritar, de explosão, devido a seu formato. A onomatopeia, normalmente é utilizada para representar os sons, que é o som de batida, de chute. A representação do movimento, que no caso, entra a questão do balão e a onomatopeia juntas. A gestualidade, ou seja, o desenho do personagem, como é que o personagem está se portando na cena, e a legenda, que é super importante. Até essa questão de legenda é interessante quando a gente estava criando o Nina Resolve, que até de hoje pontuou uma questão. Como o público-alvo são pessoas menores, então a legenda deveria ser maior. Ou seja, o quadrinho, o balão tem que ser maior, com a letra maior para a criança ficar mais fácil da criança ler. Então, isso é muito importante. Cada elemento desse, ele vai se adaptando a cada história em quadrinhos. Por exemplo, em super-heróis, é muito utilizado esse quadrinho, que eu estou usando aqui na tela, o azul, porque representa explosão. Onomatopeia, muito utilizado também quando, um exemplo, o Capitão América vai dar um soco em alguém, aí sempre aparece lá o Paul, que é para dar a impressão de que realmente esse soco foi verdadeiro e com força. Aqui vem os tipos de balão. A fala do personagem é um balão arredondado, que dá a intenção a gente de coisa mais suave. O cochicho do personagem, que é o balão pontilhado, que já dá a impressão que a pessoa está falando bem baixinho. O balão de pensamento, que é esse em forma de uma nuvem. O balão de grito, explosão, falar alto, é esse aí cheio de pontas. Essa questão do redondo e do pontiagudo é muito interessante. Quando a gente observa algo redondo, até uma letra, uma fonte de uma letra, ela redonda sempre lembra algo mais tranquilo, mais manso, lembra muito questão de criança também. Agora, quando a gente utiliza a escrita, a fonte no caso, ela pontiaguda, parece alguma coisa de grito, de sufoco. Então, por isso que o balão de grito é esse que tem as pontinhas. Aí, fala mais de mais de um personagem. É o mesmo balão redondo, só que em vez de só ter uma setinha, tem a quantidade de setas dos personagens que estão falando. O balão de ideia, ele é bem parecido com o balão de pensamento, só que o de pensamento ele é mais estirado. O da ideia, ele é mais arredondado. O de dúvida. O de dúvida é quando tem a questão dele ser arredondado, parecido com o de pensamento, só que com uma interrogação. Então, toda vez quando você vê uma HQ e tem aquela interrogação, o personagem está com dúvida. E quando tem a exclamação, quer dizer que o personagem está admirado. Isso é muito utilizado na Turma da Mônica, muito mesmo. Aí tem aqui, o personagem não consegue se expressar. É quando ele fica sem fala, sem ter o que falar. Ou quando ele está surpreso, ou quando ele não tem a resposta. Aí, para não aparecer um vazio lá só o personagem, costuma-se colocar esse balão de pensamento com os 3 pontinhos. E quando está aparecendo, o personagem está choroso e triste. É como se o balão estivesse derretendo em forma de água. Então já lembra logo questão de choro.
O personagem cantando é esse balão, sem formas fixas, para representar o movimento. E o personagem está zangado é o balão preto. Normalmente, hoje em dia, mais a questão de zangado, não utiliza tanto esse balão preto, mas sim o de grito, que é quando ele está com raiva. Esses elementos são super importantes na construção de uma história em quadrinho.